Você já foi traído por alguém que confiava de olhos fechados? Já sentiu aquela dor surda que não grita, mas esmaga, quando é vítima de uma injustiça? Ou enfrentou o tipo de perda que parece apagar a cor do mundo? Se você já viveu qualquer uma dessas experiências, sabe que elas não só machucam, elas mudam, e nem sempre para melhor. A traição corrói a confiança como ácido. A injustiça deixa marcas invisíveis que queimam todos os dias. E a perda é um vazio que insiste em ecoar. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de atravessar tudo isso com firmeza, sem se perder? E se eu te dissesse que existe um caminho, já trilhado por sábios de séculos atrás, que pode te ensinar a transformar dor em poder? Este vídeo não é sobre superar do jeito raso que ouvimos por aí. É sobre resgatar sua dignidade, reconquistar seu eixo, reerguer sua alma. É sobre lidar como um estoico, não com frieza, mas com consciência. Não com fuga, mas com clareza. Prepare-se, porque os próximos minutos não serão apenas um vídeo, serão um espelho. Para os estoicos, a dor não era um inimigo. Era um mestre, um examinador silencioso que revelava aquilo que realmente estava sob nosso controle e aquilo que nunca esteve. Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Parece simples, mas não é. A traição, por exemplo, desperta em nós uma revolta visceral. Como ele pôde fazer isso comigo? Porque ela mentiu. Mas a dor maior, segundo os estoicos, não está no ato em si. Está na expectativa que tínhamos, na ilusão de que o outro agiria sempre como gostaríamos. O estoico observa o mundo como ele é, e não como ele gostaria que fosse. Ele não se entrega ao ressentimento, não porque não sente dor, mas porque sabe que carregar ódio é beber veneno esperando que o outro morra. E quando falamos de injustiça, o ensinamento é ainda mais profundo. Sêneca nos ensina que o injusto, no fundo, já está sendo punido pelo tipo de pessoa que se tornou. A verdadeira dignidade estoica não está em revidar com a mesma moeda. Está em manter-se nobre, mesmo quando tudo ao redor se torna vil. Quanto à perda, seja de um amor, de um ente querido ou até de um sonho. Os estoicos praticavam o que chamavam de visualização negativa. Imaginavam todos os dias que poderiam perder tudo. Não por morbidez, mas por gratidão. Porque quem aceita que tudo pode partir, valoriza mais o que ainda está. Assim, o estoico não sofre duas vezes. Não sofre por antecipação, nem se afoga quando o inevitável acontece. Ele sofre sim, mas não se torna o sofrimento. A traição dói porque vem de quem menos esperamos. Ela fere a confiança, quebra um laço que parecia seguro e nos deixa no chão, com o gosto amargo da decepção na boca. É um golpe que atinge não o corpo, mas o coração, o orgulho e até a autoestima. Mas o que um estoico faz diante disso? Primeiro ele recua, não por covardia, mas por sabedoria. Ele silencia, observa e respira. Enquanto o mundo esperneia por vingança ou grita nas redes sociais, o estoico mergulha em si mesmo. Ele se pergunta: isso está sob meu controle? A resposta quase sempre é não. O ato de trair é do outro. A decisão de permanecer calmo é dele. O estoico sabe que a dor da traição é temporária, mas as consequências de reagir com raiva podem durar para sempre. Ele entende que quem traiu revelou mais sobre si do que sobre você. E por isso não carrega a culpa, nem se arrasta em busca de explicações. Não se rebaixa, não se desespera, porque manter a dignidade é uma forma de justiça silenciosa. O estoico também sabe algo que muitos ignoram. Perdoar não é esquecer. Perdoar é soltar a corda que te amarra ao que te feriu. É dizer: eu vejo o que você fez. Eu aceito o que aconteceu.
Mas não vou permitir que isso roube mais do meu tempo, da minha paz e da minha energia. A traição, para o estoico, é uma oportunidade rara de mostrar autocontrole. A verdadeira vitória não é fazer o outro pagar. É continuar caminhando enquanto ele afunda no próprio erro. Poucas coisas provocam tanta revolta quanto a injustiça. Ver o certo ser punido, o mentiroso ser aplaudido, o manipulador vencer, o inocente sofrer. Você sente a raiva subir, o coração acelerar, o impulso de gritar. Isso não é justo, mas para o estoico, essa revolta não pode ser a última palavra. Marco Aurélio enfrentou traições políticas, mentiras, conspirações, e mesmo sendo imperador, não conseguia controlar tudo. Em seus escritos, ele lembrava a si mesmo: não é o mundo que deve se moldar ao que você acha justo, mas você que deve aprender a navegar pelo mundo como ele é. A filosofia estoica não nega o sentimento de injustiça. Ela só não permite que ele te engula. O estoico aprende a distinguir o que está em seu poder. Ele pode agir com retidão, inspirar pelo exemplo, lutar pelo bem, proteger os vulneráveis, mas sem se tornar aquilo que combate. Porque reagir à injustiça com mais injustiça é como sujar as mãos no mesmo barro de quem você despreza. O estoico responde com discernimento. Ele canaliza sua indignação para ações concretas, não para reclamar no vazio. Ele entende que nem sempre poderá mudar o mundo, mas sempre poderá decidir como agir dentro dele. E essa escolha, silenciosa, honesta, constante, vale mais do que 1000 discursos inflamados. A injustiça existe, sempre existiu. Mas o estoico não desiste de ser justo, mesmo quando tudo ao redor parece errado, porque a sua conduta não depende do caos lá fora. Depende da ordem que ele constrói dentro de si. Perder dói. Pode ser um amigo que se afasta, um amor que vai embora, uma oportunidade que não volta. Ou, ainda mais duro, alguém que parte deste mundo e deixa para trás um silêncio que grita. E quando a perda chega, a mente grita: por que comigo? Isso não deveria ter acontecido, não estava preparado. Mas o estoico não foge da dor. Ele não a mascara com distrações. Ele a encara de frente. Sêneca, que perdeu o filho ainda pequeno, escreveu: nada nos é dado para sempre. Tudo é apenas emprestado pela vida. A filosofia estoica nos lembra: tudo o que temos é transitório. Cada pessoa, cada bem, cada momento. A vida é uma sucessão de chegadas e partidas. Apegar-se como se tudo fosse eterno é receita certa para o sofrimento. Por isso, os estoicos cultivavam um hábito: a visualização negativa. Fechavam os olhos e imaginavam perder aquilo que mais amavam, não para sofrer antes da hora, mas para valorizar enquanto ainda tinham. E quando a perda vinha, ela não os destruía. Ela os entristecia, sim, mas sem roubar sua dignidade, sua lucidez, sua força interior. Porque para um estoico, perder algo fora de si não significa perder a si mesmo. A perda revela o que realmente somos. Ela nos ensina a diferenciar o que está fora de nós, e, portanto, nunca foi nosso de verdade, do que ninguém pode nos tirar. Nossa coragem, nossa sabedoria, nosso caráter. Mesmo em luto, um estoico não abandona seus princípios. Ele honra a dor sem se afogar nela. Ele segue em frente, não por frieza, mas por amor à vida, àquilo que ainda permanece, àquilo que ainda pode ser construído. Porque, como dizia Marco Aurélio, você perdeu alguém? Então vá em frente, porque a vida ainda exige que você seja bom. Falar de perdão, para muitos, é como abrir uma ferida que já foi costurada às pressas. Como posso perdoar alguém que destruiu minha confiança? Como perdoar quem não se arrependeu, quem nunca pediu desculpas? Mas para um estoico, o perdão não é um presente que você dá ao outro, é a liberdade que você dá a si mesmo. Epicteto foi claro:
Enquanto você estiver irritado com alguém, essa pessoa ainda controla você. Sim, o perdão estoico não é um gesto sentimental, nem envolve esquecimento. É uma atitude racional, uma escolha de não mais carregar um fardo que não é seu. Porque quando você se agarra à mágoa, você não está punindo o outro, você está punindo a si mesmo, revivendo dia após dia o mesmo veneno. Os estoicos não viam sentido em ruminar ofensas. Eles sabiam que guardar ressentimento é como tomar veneno esperando que o outro sofra. Então, como perdoar como um estoico? Aceite que as pessoas erram porque são ignorantes, fracas ou feridas. Ninguém fere o outro por plena sabedoria, mas por cegueira interior. Isso não justifica, mas explica. Dissocie a ofensa da sua identidade. O que fizeram com você não define quem você é. Você não é o erro que sofreu, é a força que o supera. Escolha não se contaminar. O perdão estoico é como largar um saco de pedras. Não porque a estrada ficou fácil, mas porque continuar carregando seria irracional. Marco Aurélio escreveu: o melhor modo de se vingar de alguém é não se tornar igual a ele. Portanto, perdoar não é aprovar, é afirmar. Eu sou maior que essa dor. Eu não sou prisioneiro do que fizeram comigo. E essa libertação silenciosa, que ninguém aplaude, que não sai em fotos, é a mais profunda de todas. Porque é aí que começa a verdadeira vitória. Não sobre o outro, mas sobre você mesmo. Depois da traição, da injustiça ou da perda, é comum algo mais perigoso surgir em silêncio: a autodepreciação. Será que eu mereci isso? Será que eu sou fraco demais? Talvez o problema esteja em mim. Mas os estoicos jamais aceitariam esse tipo de pensamento como verdade. Para eles, o valor de um ser humano não depende das circunstâncias, nem da opinião dos outros, nem dos erros que cometeu. Ele depende da maneira como ele se posiciona diante da vida. O verdadeiro amor próprio, para um estoico, não vem de se sentir especial. Vem de se comprometer com a excelência do caráter, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando tudo desaba. Marco Aurélio repetia a si mesmo: faça o que deve ser feito, não se importe se alguém observa. Esse é o amor próprio que sustenta em meio à dor. Fazer o bem mesmo quando o mundo parece injusto. Cuidar de si mesmo sem se vitimizar. Proteger sua paz interior como algo sagrado. Sêneca escreveu: você é o único que nunca deve se abandonar. Porque no fim, a única presença que te acompanha em todos os momentos da vida é você. Por isso, quando a vida te sacudir, quando o chão sumir sob seus pés, você precisa lembrar: você ainda tem o seu poder de escolha, você ainda pode se levantar com dignidade, mesmo com os olhos inchados. Você ainda pode agir com sabedoria, mesmo com o coração partido. E cada escolha sua, mesmo pequena, é um gesto de amor por si mesmo. Não o amor egoísta, vaidoso, barulhento, mas o amor calmo, o amor maduro, o amor estoico. Aquele que não grita, olhem para mim, mas sussurra: eu sou o suficiente, eu escolho o meu caminho. E é nesse silêncio que a verdadeira força renasce. Em um mundo movido a reações impulsivas, vinganças emocionais e orgulho ferido, manter a dignidade é quase um ato de rebeldia. Quando alguém nos trai, o instinto grita: revide. Quando sofremos injustiça, o ego clama: exponha, humilhe, devolva na mesma moeda. Mas os estoicos viam tudo isso como armadilhas. Epicteto foi claro: se alguém te ofende, o erro é dele. Mas se você se ofende, o erro agora também é seu. Dura verdade, mas libertadora. A dignidade estoica nasce da capacidade de não se rebaixar ao nível do ofensor. É o poder de manter sua integridade, mesmo quando todos à sua volta perderam a deles. É a nobreza silenciosa de não transformar dor em vingança,
de não permitir que o mal do outro te transforme em alguém que você não é. Marco Aurélio, imperador de Roma, foi traído por homens próximos. Ainda assim escreveu: a melhor vingança é ser diferente daqueles que causam o mal. Isso é mais do que filosofia. É maturidade emocional. Significa que você pode ser traído sem se tornar amargo, que você pode ser injustiçado sem perder sua ética, que você pode perder alguém e ainda assim manter a honra, porque a dignidade não está no que você sente, mas em como você age. Você pode chorar, mas com postura. Pode sofrer, mas sem se corromper. Pode ficar em silêncio, não por fraqueza, mas porque decidiu que sua paz vale mais do que provar um ponto. E quando a vida testar sua paciência, sua confiança ou sua bondade, lembre-se, você não está aqui para competir em quem grita mais. Você está aqui para viver com propósito, com verdade e com um tipo de força que não precisa de plateia. Essa é a verdadeira dignidade estoica. O perdão, à luz do estoicismo, não é um presente que você oferece a quem te feriu. É uma libertação que você oferece a si mesmo. A traição dói, a injustiça corrói, a perda pesa, mas o rancor te aprisiona. Enquanto o mundo acredita que perdoar é passar pano, os estoicos enxergavam o perdão como o fim de um vínculo emocional com aquilo que não se pode mais mudar. Epicteto dizia: a raiva nos prende a quem nos ofendeu, o perdão nos liberta. Você não perdoa porque o outro merece. Você perdoa porque você merece paz. Porque toda vez que você revive a dor, é como se tomasse veneno esperando que o outro sinta as consequências. O estoico não esquece, mas também não se afoga no passado. Ele compreende. As pessoas agem com base em sua ignorância, medo ou ego. E por mais doloroso que seja o que fizeram contra você, não precisa moldar quem você se tornará. Marcos Aurelius, mesmo traído por senadores e cercado por guerras políticas, anotava para si mesmo: a alma se torna invencível quando escolhe não ser arrastada pelas paixões dos outros. O perdão estoico é um ato racional. É observar a situação com clareza e dizer: isso aconteceu, foi real, doeu, mas não definirá minha paz daqui para frente. Quando você perdoa, você não esquece a lição, você apenas deixa de carregar o peso. É como deixar cair uma mala cheia de pedras que você carregou por anos. Você se endireita, respira fundo e segue mais leve. Você não perdoa para reatar. Você perdoa para seguir, mais forte, mais inteiro e mais livre. E no silêncio desse perdão mora a sua liberdade. Todo golpe que a vida te deu pode ser ferida ou fundação. A diferença? Como você escolhe reagir. Os estoicos sabiam que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E sabiam também que cada cicatriz tem algo a ensinar, desde que você esteja disposto a escutar. Você foi traído, injustiçado, perdeu alguém ou algo que amava. Então, você recebeu uma chance, uma oportunidade única de testar sua fortaleza interior, não para bancar o insensível, mas para despertar a sua verdadeira grandeza. Marco Aurélio, imperador cercado por conflitos e perdas, dizia: o fogo alimentado por obstáculos se torna mais forte. Aquilo que te desafia te fortalece. Essa é a chave. Não fugir da dor, mas transmutá-la. Não negar a perda, mas permitir que ela lapide sua alma. O que você aprendeu com o abandono? O que a traição te mostrou sobre os limites que você precisa impor? O que a injustiça te ensinou sobre o valor da integridade? Você pode usar cada queda como argumento para desistir, ou como combustível para se elevar. Os estoicos nos chamam a cultivar uma alma firme como rocha, uma alma que, mesmo sangrando, permanece de pé, não por orgulho, mas por propósito. A alma estoica não busca o conforto da ausência de dor, mas o conforto de saber que a dor
não a domina mais. Ela chora, ela sente, ela treme, mas no fim, ela cresce. E é exatamente por isso que as piores feridas do passado, quando atravessadas com coragem e clareza, se transformam nos maiores pilares da sua sabedoria. Lembre-se, a dor não é inimiga, ela é mestre. E quando você honra essa mestra com atenção, paciência e resiliência, algo nasce dentro de você que o mundo não pode tirar. Algo chamado poder interno. Há uma força que não precisa gritar, uma coragem que não precisa se exibir, e uma resposta que não precisa de palavras. Essa força se chama dignidade silenciosa, e ela é uma das virtudes mais nobres para um estoico diante da traição, da injustiça e da perda. O mundo muitas vezes espera que você reaja, que exploda, que se revolte, que se defenda aos gritos. Mas o estoico faz diferente. Ele cala, não por fraqueza, mas por consciência, porque ele entende que nem toda batalha precisa ser travada e nem toda dor precisa ser exibida. Epicteto dizia: não expliques teu caminho a ninguém, viva-o. A dignidade não é sobre se fazer de forte. É sobre ser forte o suficiente para não mendigar explicações, para não exigir que entendam sua dor e, principalmente, para não permitir que o comportamento dos outros determine seu valor. Você foi traído? Então lembre-se, o erro não está em quem é fiel, está em quem quebra a confiança. A traição diz mais sobre o traidor do que sobre quem foi leal. Você foi injustiçado? Não se afunde em lamentos. Transforme essa injustiça em chama silenciosa. E siga. Sua postura será sua resposta. Você perdeu algo ou alguém. Chore se for necessário, mas não se abandone. A ausência pode machucar, mas o abandono de si mesmo é ainda mais cruel. A dignidade estoica é a arte de permanecer inteiro em um mundo que tenta te quebrar, de seguir com a cabeça erguida quando tudo em volta pede rendição, de não se vingar, não se explicar, não se perder. Ela é a prova viva de que o controle que realmente importa é o autocontrole e que a liberdade mais profunda é não ser refém das ações alheias. Por isso, da próxima vez que a dor bater à sua porta, lembre-se, você pode ser a rocha e não a onda. Você pode ser o fogo que purifica e não a fumaça que se espalha. Você pode, mesmo em silêncio, ser grande. Afinal, como dizia Sêneca, a verdadeira grandeza está em não permitir que nada nos rebaixe. Você já notou que a dor sempre chega de forma inesperada? Ela não manda aviso, não pede licença. A dor entra e se instala. Às vezes, é uma decepção. Outras vezes, a perda de alguém. Ou simplesmente o colapso silencioso de algo em que você acreditava. Mas o estoico não vive tentando evitar a dor. Ele não corre, não se esconde, não se faz de cego. Ele encara, porque ele compreende uma verdade fundamental. A dor é inevitável, o sofrimento é escolha. Imagine um incêndio. O estoico não corre gritando, nem tenta apagar o fogo com desespero. Ele observa, respira, entende a proporção e só então age. A dor vem, mas ele permanece. Isso não quer dizer que ele não sente, quer dizer que ele não se entrega. Marcos Aurelius escreveu em suas meditações: se algo externo te machuca, a dor não vem da coisa em si, mas da tua avaliação sobre ela. E isso você pode eliminar a qualquer momento. Diante da dor, o estoico pergunta: o que está sob meu controle agora? Se a resposta for nada, ele aceita. Se houver algo que possa ser feito, ele age, com calma. Mas jamais se desespera. Há uma força imensa em permanecer, em respirar fundo quando tudo grita por fuga, em manter-se de pé quando tudo parece ruir. Não é ser frio, é ser firme. A dor te visita, mas não te possui. Ela passa por você, mas não o define.
E essa postura, essa firmeza, esse centro inabalável, é o que transforma qualquer golpe em solo fértil. Porque a dor, para o estoico, é sempre uma professora disfarçada, e toda dor enfrentada com lucidez te lapida. Perdoar não é esquecer, e muito menos aprovar o que aconteceu. Perdoar, sob a ótica estoica, é uma forma de libertação interna. O estoico sabe que guardar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro adoeça. A raiva constante, o ressentimento crônico, a sede de vingança, tudo isso é um fardo, um peso que você escolhe carregar. E o estoico se pergunta, por quê? Por que dar esse poder a alguém que já te feriu? Por que continuar acorrentado à lembrança de algo que você não pode mudar? Epicteto dizia, a pessoa que te feriu agiu com ignorância do bem, mas você não precisa seguir o mesmo caminho. Isso não é fraqueza. É maturidade, é compreender que o perdão não é para o outro, é para si. É deixar de desperdiçar energia em algo que já passou. É soltar o peso, não por quem te machucou, mas por você. O estoico não alimenta mágoas. Ele as reconhece, as examina e então as libera. Porque ele entende que cada minuto de vida gasto revivendo a injustiça é um minuto de paz perdido. E a paz, para um estoico, é prioridade. Pense, quantas noites mal dormidas por palavras que já foram ditas, quantos dias nublados por memórias que não podem ser apagadas. O estoico decide não viver à sombra do que aconteceu. Ele decide seguir em frente com dignidade. O perdão estoico é silencioso, não precisa de reconciliação, não exige pedidos de desculpa. Ele acontece dentro, no lugar onde você decide que a sua paz é mais importante do que estar certo. A dor da perda é universal. Todos, em algum momento da vida, terão que enfrentar o vazio deixado por alguém que partiu, seja por morte, separação ou abandono. E os estoicos sabiam disso. Não fugiam dessa dor. Eles a olhavam nos olhos. Marco Aurélio, imperador e filósofo, perdeu filhos, amigos e mentores durante sua vida. Ainda assim ele escreveu, tudo o que acontece é natural, e o que é natural não pode ser mal. Isso não significa que ele não sofreu, mas que ele aceitou. O estoico sabe que a morte, a separação, a perda fazem parte do fluxo da existência. Não é o fim que nos destrói, mas a resistência a ele. Ao invés de gritar, por que comigo? O estoico se pergunta, como posso crescer com isso? Ele honra a dor sem se afundar nela. Ele sente, mas não se rende. Porque a dor não é um inimigo, é um mestre severo, mas necessário. O luto, para um estoico, é o momento de retornar à essência, de lembrar que nada é garantido. Nem o amanhã, nem as pessoas que amamos. E por isso mesmo, devemos viver com presença, com gratidão. Epicteto nos convida a ver tudo como empréstimo da natureza. Ele dizia, nunca diga sobre algo, eu o perdi, mas sim, eu o devolvi. A perda não é o roubo de algo que era seu, é a devolução de algo que te foi confiado temporariamente. Se foi precioso, agradeça. Se doeu, acolha. E se partiu, solte. A resiliência estoica não é insensibilidade. É a capacidade de sofrer com propósito. É transformar a dor em consciência, a ausência em gratidão e o silêncio da perda em uma força que nos reconstrói, bloco por bloco, por dentro. Ao longo deste caminho, visitamos dores que muitos evitam, a traição que corrói, a injustiça que revolta, a perda que cala. Mas em cada uma delas, os estoicos deixaram uma tocha acesa, não para eliminar a escuridão, mas para nos ensinar a caminhar dentro dela. Você não precisa de respostas para tudo, nem controle total, nem garantias. O que você precisa é da força para continuar mesmo sem elas. A verdadeira vitória de um estoico não é destruir o inimigo, mas vencer a si mesmo. Não é mudar o mundo à força, mas mudar a si mesmo diante do mundo. E essa é uma arte silenciosa.
Um domínio interno que se revela quando tudo desaba lá fora, mas você permanece inteiro por dentro. A vida vai ferir, vai decepcionar, vai arrancar o chão e o coração. Mas a sua alma, se for treinada na filosofia da coragem, não será quebrada. Então, da próxima vez que a dor bater, que a perda doer, que a injustiça te atravessar, pergunte como faria um estoico. E a resposta talvez não venha em palavras, mas em uma postura, um silêncio firme, um olhar calmo, um homem que já perdeu muito, mas nunca perdeu a si mesmo. Se este vídeo tocou algo em você, lembre-se, a filosofia não é apenas para ler, é para viver, dia após dia, pensamento após pensamento, escolha após escolha. Agora, respire fundo, endireite a postura, volte para o mundo, com mais clareza, mais força e mais serenidade. Porque a partir de hoje, você sabe como um estoico lidaria com a dor. E mais do que isso, você sabe que também pode.